Olá pessoal, estamos hoje aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia ocidental. Hoje estamos na nossa aula de número 89, estamos iniciando hoje o quarto período da filosofia antiga ocidental. Então nós estamos trabalhando agora as filosofias do período e da época helenística. Estamos trabalhando agora filosofias com uma perspectiva ética. Os três primeiros períodos da filosofia, que nós já trabalhamos nos vídeos anteriores, nas 88 aulas anteriores. O primeiro período foi o período cosmológico, que é justamente o período ali que interessa justamente a questão da origem do mundo, a origem do universo, a origem das coisas. É o período cosmológico. O segundo período da filosofia vai lá com o pensamento dos sofistas e do Sócrates, que é o período humanista, ou o período onde o homem é centro de interesse da filosofia. O terceiro período da filosofia, que nós trabalhamos ali numa série de aulas, trata justamente do pensamento de Platão e Aristóteles. É o período ontológico, ou o período da grande síntese, onde Platão e Aristóteles conseguem, de certa forma, resgatar o homem, a cosmologia, todos aqueles valores e conseguem justamente unificar dentro da teoria deles. Aqui nós estamos iniciando um quarto período, então, que é o período helenista, ou o período ético da filosofia. A gente vai ver que agora a filosofia ela vai mudar de característica. A filosofia hoje vai ter, a partir dessa época, vai ter novos questionamentos, novos problemas, porque justamente o mundo está mudando. Aquele mundo grego, que justamente onde foi feita a filosofia grega, a filosofia até Aristóteles, é o mundo que está mudando. E agora, esses filósofos que nós vamos falar, do epicurismo, estoicismo, ceticismo e ecletismo estão em um outro mundo, uma outra realidade. Eles têm uma outra forma de ver o mundo. Os problemas deles são diferentes. Então, nós vamos começar a falar numa série de aulas sobre esses pensadores. Quarto período da filosofia e depois do período ético tem o período religioso, que daí é o quinto e último período da filosofia antiga, da filosofia grega. Nós temos mais aí umas 40 aulas, aproximadamente, até a gente terminar a filosofia antiga. Depois disso nós vamos passar para a filosofia medieval, começando lá a falar um pouquinho da patrística, depois da escolástica. E para quem quiser acompanhar uma série diferente da história da filosofia, eu estou começando a gravar também os vídeos sobre a contra-história da filosofia, onde eu vou justamente mostrar ali, a partir da perspectiva do Michel Onfray, uma outra forma de ver a filosofia, uma contra-história da filosofia que justamente vai tratar dos autores que de certa forma foram esquecidos ou deixados de lado dentro da história da filosofia clássica. Mas quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá nos nossos vídeos sobre a contra-história da filosofia. Então, dentro da obra do Nicolas Banhan, estamos agora no capítulo 13, que é o capítulo que vai tratar do estoicismo. Mas a aula de hoje a gente não vai falar do estoicismo, hoje a gente vai falar das características da filosofia pós-aristotélica, ou seja, são o pensamento digamos assim, de autores que vieram após a morte de Aristóteles. A gente trabalhou justamente a escola peripatética em 3 ou 4 vídeos anteriormente, mas agora justamente a gente vai se afastar um pouquinho dessa perspectiva, tanto de Platão como de Aristóteles, vamos mostrar o que aconteceu com o mundo a partir de agora. Esse pensamento helenista é um pensamento pós-aristotélico, porque agora a filosofia ela muda, a sua maneira de ser ela muda de forma radical. A filosofia ainda é um questionamento, ainda é uma busca, mas o que ela busca agora é bem diferente daquilo que a gente já vinha trazendo aí nas aulas anteriores. A conquista macedônica e a consequente mudança da vida política e social do povo grego encontra expressão no caráter fundamental da filosofia pós-aristotélica. Então a gente vai falar um pouquinho hoje nessa aula justamente ali sobre a grande conquista assim realizada, o grande projeto empreendido ali por Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, que justamente modificou toda a forma de se conceber o mundo grego. O mundo grego era um mundo fechado ali justamente na perspectiva da polis, da cidade-estado, e justamente com as conquistas aí de Alexandre o Grande, principalmente expandindo ali, digamos assim, o seu reino para o Oriente, tudo acaba mudando, porque os gregos acabam conhecendo novas formas de vida, novas formas de fazer política, e tudo isso aí vai modificando a forma como os gregos vão vendo o mundo, tá? Então, justamente a filosofia pós-aristotélica tem esse caráter, essa característica, começa justamente com essas grandes, digamos assim, conquistas realizadas aí por Alexandre o Grande.
É costume exprimir tal característica, dizendo que este período da filosofia é assinalado pela prevalência do problema moral. Então aqui, esse quarto período da filosofia que nós estamos tratando, ele vai justamente procurar apresentar problemas relacionados ao cunho ético e moral, ou seja, vão justamente tratar essas filosofias de tentar entender o que o ser humano faz nesse mundo, o que o ser humano faz nessa realidade, o que o ser humano pode fazer agora que, de certa forma, todos aqueles valores antigos desmoronaram. O que a gente faz agora da nossa vida, da nossa existência? O que resta para mim? O que resta para o homem? Então, acho que essa é a grande ideia aí, que é justamente esse período da filosofia que nós vamos tratar, a gente vai procurar trazer. A investigação filosófica no período que vai de Sócrates a Aristóteles dirigira-se para a realização da vida teorética, entendida como unidade da ciência e da virtude, isto é, do pensamento e da vida. Então ali a gente pega os autores que vão ali de Sócrates a Aristóteles, a gente percebe que há uma junção entre ciência e virtude, ou seja, entre sabedoria e a prática da vida. Não tem como pensar virtude sem pensar ciência, não tem como pensar ação sem pensar ali nas virtudes, sem pensar na ciência. Então tudo isso está unificado dentro ali da perspectiva desses autores que vão ali de Sócrates a Aristóteles. Sócrates, Platão e Aristóteles, eles unificam a relação entre a vida prática e a vida teórica. Então, há uma unificação entre essas duas formas de existência. Mas desses dois termos, que já Sócrates unificava completamente, o primeiro prevalecia nitidamente sobre o segundo. Então a ciência sempre prevaleceu sobre a virtude. A sabedoria é superior à ação, digamos assim, da vida, da existência. Tanto para Sócrates, quanto para Platão, quanto para Aristóteles. A teoria, ela é superior à prática. Então a teoria, a vida científica, a ciência, ela prevalece em relação à virtude. É claro que tudo isso está unificado dentro do pensamento desses autores, tá? Não é uma coisa separada, tá tudo junto. Ciência e virtude se identificam, mas a ciência, a atividade da sabedoria é sempre superior nesses autores. Para Sócrates, a virtude é e deve ser ciência, e não há virtude fora da ciência. Então veja, virtude é ciência e não tem nenhuma virtude fora da ciência. Ou seja, não tem ação fora da teoria, não tem prática fora da teoria, e a teoria ela é responsável justamente por essa prática. Sócrates vai trazer justamente a ideia, que vai ser criticada por alguns autores, principalmente lá por Santo Agostinho, lá na Idade Média, de que se o homem conhece o bem, ele não vai fazer o mal, porque se ele tem o conhecimento do bem, ele não vai agir mal. Então veja, ter o conhecimento de algo vai fazer com que o homem haja a partir desse conhecimento. Então Sócrates não leva em consideração que, por exemplo, o homem poderia conhecer o bem e, como ele tem uma certa liberdade, ele pode fazer o mal se ele quiser. Aí vai depender da vontade, que é um dos conceitos lá que o Santo Agostinho vai trazer, que vai inovar justamente. Então veja, para Sócrates, ali a virtude, o conhecimento, ela justamente vão moldar a atividade prática do homem. Platão conclui no Filebo os aprofundamentos sucessivos da sua investigação, dizendo que a vida humana perfeita é uma vida mista de ciência e de prazer, na qual a ciência prevalece. Conversamos também sobre esse diálogo Filebo nas nossas aulas sobre Platão. Foram ali praticamente acho que 20 aulas sobre Platão, deu mais de 14 horas de conteúdo sobre Platão. Tem uma das aulas que a gente vai tratar lá justamente desse diálogo Filebo, onde Platão vai justamente questionar qual estilo de vida é o melhor, é o estilo de vida pautado ali no prazer ou na sabedoria. Então ele vai mostrar que as duas vidas elas são válidas, desde que, obviamente, a sabedoria esteja em primeiro lugar. A sabedoria é superior à vida prática, à vida dos prazeres. A contra-história da filosofia que nós estamos gravando, pessoal, vai justamente contra toda essa perspectiva, mostrando que filósofos que mostraram que a vida prática é superior à vida teórica foram filósofos que foram apagados durante a história, porque justamente o pensamento vencedor não quer que as pessoas ajam ali pelos instintos, mas quer que elas criem uma ideia de que tem que haver uma sabedoria, uma teoria suprema para guiar a conduta do homem, tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir lá na nossa contra-história da filosofia.
Aristóteles considera a vida teorética como a mais alta manifestação da vida do homem, e ele mesmo encara e defende com a sua obra os interesses desta atividade, levando a sua investigação a todos os ramos do cognoscível. Então Aristóteles, a gente trabalhou também ali em 18 ou 19 aulas, se eu não me engano, foram mais de 13 horas de conteúdo sobre o Aristóteles, também justamente a superioridade da vida teórica sobre a prática. A teoria está sempre em primeiro lugar dentro desses autores. Só a partir dos cínicos, o equilíbrio harmônico entre ciência e virtude se rompe pela primeira vez. Então, dentro daquela filosofia cínica que nós apresentamos lá também com Antístenes, com Diógenes, com outros autores cínicos, é que começa a se questionar justamente essa relação entre virtude e ciência, entre sabedoria e ação, entre teoria e prática, digamos assim, tá? Então começa a se questionar justamente qual estilo de vida é superior, e os cínicos vão mostrar justamente ali a superioridade da vida prática sobre a vida teórica. Eles puseram um acento no peso da virtude em detrimento da ciência e tornaram-se partidários de um ideal moral propagandístico e popularucho, chegando a ser gravemente infiéis aos ensinamentos do seu mestre. Essa perspectiva que eu estou trazendo aqui é do Nicolas Abanhani. O Nicolas Abanhani, dentro da obra dele, eu percebo que ele justamente não tem apreço ao pensamento e à filosofia cínica. É pouquíssimo mencionado dentro das obras dele. O que eu trouxe sobre os cínicos aqui no meu canal foi justamente ali uma retomada que eu tomei de outras obras, de outras leituras, porque dentro da obra do Abanhani não aparece muita coisa, e quando aparece é justamente quase com um olhar depreciativo, como a gente consegue ver nesse comentário aqui, tá? Mas, dentro do período helenístico, a filosofia cínica é uma filosofia muito forte, e ela vai lá até o Renascimento, né? E é uma filosofia, assim, que incomoda bastante, mas dentro da história da filosofia aqui do Nicolas Abanhani não aparece. Aparece um pouco mais na história da filosofia do Giovanni Reale. Mas o que ele está trazendo aqui é que justamente com os cínicos parece que você tem digamos assim, uma deturpação dessas ideias ali apresentadas por Sócrates. Os cínicos realmente trouxeram uma ruptura entre virtude e ciência, mas a maneira como eles apresentaram é quase como uma deturpação, pelo menos isso no pensamento do Nicolas Abanhani. Mas a ruptura definitiva da harmonia da vida teorética a favor do segundo dos seus termos, a virtude, encontra-se na filosofia pós-aristotélica. Então a Abanhani vai trazer a ideia que é justamente na filosofia pós-aristotélica onde a gente encontra realmente essa ruptura entre ciência e virtude. Aqui há realmente essa ruptura, tá? Entre esses dois valores que foram defendidos ali por Sócrates, Platão e Aristóteles. A fórmula socrática, a virtude é ciência, é substituída pela fórmula a ciência é virtude. Então veja, agora se inverte os polos. Para Sócrates, a virtude ela é ciência, ou seja, a virtude se reduz à ciência. Agora não, nesse quarto período aqui da história da filosofia, os autores vão mostrar que a ciência é virtude, portanto a ciência, a sabedoria se reduz à virtude, à ação ou ao comportamento. Por isso que esse período aqui é o período moral ou o período ético, porque vai justamente mudar a fórmula. Então antes, na filosofia anterior, a ciência, a sabedoria era o ponto mais alto ali da razão, era o cume, digamos assim, de uma vida feliz. Agora não, isso se inverteu. Agora é a própria virtude, é a própria prática ali do dia a dia, a própria vivência, a própria existência, que é superior a uma vida teorética, certo? Então veja como se inverte já essa filosofia pós-aristotélica, esses autores que vêm aqui nesse quarto período da história da filosofia. O objetivo imediato e urgente é a busca de uma orientação moral, a qual deve estar subordinada, como ao seu fim, à orientação teorética. Então, o objetivo agora é a busca de uma orientação moral. É isso que o homem tem que buscar. Ele tem que buscar sua orientação dentro desse mundo, dentro dessa existência. O mundo grego começa a desmoronar, começa a ruir, conforme a gente vai ver daqui a pouco. E o homem não pode se agarrar mais nesse ideal de vida. Agora ele tem que procurar justamente o que ele vai fazer dentro dessa nova vida que é apresentada ali para ele, dentro dessa nova forma de ver o mundo, de ver o Estado, de ver a sua sociedade. O que o homem vai fazer? Então é isso que o homem tem que procurar, justamente essa orientação moral.
O pensamento deve servir à vida, não a vida ao pensamento. Então aqui, antigamente na filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles, a vida servia ao pensamento. Agora não, é o pensamento que tem que servir à vida. A vida está em primeiro lugar e o pensamento não é superior à vida. Essa ideia do Sócrates ter morrido, por exemplo, por causa de seus ideais, isso aí é muito criticado por alguns filósofos que vão falar como que um cara pode sacrificar sua vida por causa de uma ideia, né? O Nietzsche vai trazer justamente essa questão. O Nietzsche fala assim, eu não morreria por uma ideia, até porque eu não sei se eu tô certo, por que eu vou sacrificar minha vida, que eu tenho de mais valioso, justamente por causa de uma ideia, de um pensamento. Então a filosofia helenística vai trazer mais ou menos isso. A vida, ela é superior ao pensamento, tá? A vida não pode se subordinar ao pensamento, mas é o pensamento que tem que servir à vida. Na nova fórmula, os termos que na antiga encontravam a sua unidade são opostos um ao outro. Ou seja, antes, ciência e virtude se identificavam. Agora, eles são diferentes e se opõem um ao outro, tá? Agora, essa é a diferença. De modo que se sente a necessidade de escolher entre eles o termo que mais importa e subordinar-lhe o outro. Então agora você tem que fazer a escolha. Vai levar uma vida teorética ou vai levar uma vida prática? O que você vai fazer? Você vai levar uma vida baseada na ciência ou uma vida baseada na virtude? O que você escolhe? E não tem como mesclar esses dois, você vai ter que subordinar um ao outro. Então, é justamente ali a vida agora virtuosa que se sobressai em relação à vida teorética ou a vida baseada na ciência. A filosofia é ainda e sempre procura. Então a filosofia, de certa forma, por mais que ela mude agora o seu objeto de pesquisa, ela ainda continua sendo como busca. A filosofia ainda é busca, porque durante a história da filosofia a gente vai perceber que a filosofia muda. Outros autores vão trazer outras concepções e definições de filosofia, mas por enquanto a filosofia ainda permanece como busca. Mas procura de uma orientação moral, de uma conduta de vida que não tem já o seu centro e a sua unidade na ciência, mas subordina a si a ciência como o meio ao fim. Então agora a filosofia justamente vai tratar dessa questão, mostrando que a ciência ela se subordina à vida. O pensamento se subordina à vida. Essa vai ser a grande orientação da filosofia, que agora é uma orientação moral, pautada justamente nos valores da ação, nos valores da virtude. A grande expedição de Alexandre Magno, a expedição de 356 a 323 ali antes de Cristo, marca o fim de uma época e o início de outra. Então é justamente ali com a expedição de Alexandre Magno, as expedições ali que ele começou a conquistar vários povos e foi indo em direção ao Oriente, e inclusive ele e o pai dele conquistaram os gregos também. Justamente ele marca a ruptura entre o período clássico e o período helenístico. Então esse é o ponto de divisão, né? Começou as expedições de Alexandre, terminou o período clássico. Essas expedições começa o período helenístico. O helenismo é uma fusão da cultura grega com a cultura oriental. Então começa agora a fase do helenismo. É o desmoronamento da importância sociopolítica da polis através do projeto da monarquia divina universal. Então aqui, justamente nesse período de ruptura, com essas expedições ali de Alexandre o Grande, que justamente marcam ali o seu ideal de uma conquista de uma monarquia divina universal, que ele não consegue, obviamente, porque ele morre muito cedo, ele morre em 323, e, de certa forma, isso muda o mundo. Aquela polis grego, aquela cidade-estado, aquele cidadão grego deixa de existir, não existe mais, e agora começa a surgir um novo tipo de pessoa, um novo tipo de indivíduo, digamos assim. Então, aquele mundo grego começa a desmoronar a partir das expedições de Alexandre o Grande. As monarquias helenísticas foram organismos instáveis. Após a morte ali de Alexandre o Grande, houveram vários monarcas que justamente governaram, né, após a sua morte, governaram ali reinos da Pérsia, do Egito, de diversas regiões, e todas as formas de governo ali eram muito instáveis. Ou seja, a população, o povo, eles não tinham uma segurança dentro do Estado. Não era que nem o grego que tinha sua cidade-estado e que morria pela cidade-estado. Agora não. Agora as pessoas começam a estranhar esse tipo de governo que tem instabilidade, não é aquela mesma coisa. E justamente agora as pessoas começam a parar de se identificar com o Estado, justamente por causa de toda essa instabilidade.
De cidadão, o homem grego passa a ser súdito. Então, antes, o grego, ele era um cidadão da polis, ele tinha voz ativa, ele decidia os rumos da cidade. Agora não, através de todas essas monarquias, ele se torna um mero súdito. Ele é um súdito, ele tem que obedecer à ordem do monarca, ao poder do monarca, e isso começa a mudar profundamente a maneira como esse homem se sente, tá? E toda aquela filosofia anterior, filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles, eram filosofias voltadas justamente para esse cidadão. Só que esse cidadão está deixando de existir, ou seja, filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles que pegam nesse ponto já começam a entrar em dissonância com as novas formas de pensar da época. E aí que as filosofias como epicurismo, estoicismo, ceticismo e ecletismo começam a ser bem aceitas, porque elas justamente se adaptam à nova realidade ali europeia, digamos assim, tá? As monarquias helenísticas foram organismos instáveis, beleza. Cidadão homem grego passa a ser súdito. Muda-se a forma de ver o Estado. Então, antes se via o Estado como a sua própria casa. Você, na verdade, era o cidadão e você era parte desse Estado. Esse Estado era você. Só que, como agora você se torna um súdito desse Estado, então você não consegue mais se identificar com ele. Você não se identifica justamente com essa servidão, tá? Aquela vida que os homens levavam, por exemplo, uma vida baseada na virtude, uma vida baseada ali na teoria, naquele ócio produtivo, onde o homem inteligente era valorizado, onde o homem que pensava era valorizado, isso começa a mudar. Justamente agora começa a aparecer um novo tipo de homem, que é um homem técnico, um homem profissionalizado, digamos assim. Então não é mais aquele homem que fica pensando que é o valor a ser seguido agora, começa a aparecer um novo tipo de homem, começa a aparecer o empregado, o súdito, e isso muda a forma como o homem vê o Estado. As novas filosofias colocam o Estado e a política como coisas neutras e colocam, inclusive, política e Estado como coisas que devem ser evitadas. Você pega o cinismo, por exemplo, o cinismo não se mete em política. Você pega o epicurismo, ele recomenda, se afaste da política. O estoicismo, apesar de ter um imperador, que é o Marco Aurélio, como filósofo, a atitude dele é uma atitude que, de certa forma, vai mostrar que o Estado, ele justamente não representa a felicidade. Não representa a felicidade. E os filósofos estoicos, os filósofos céticos, eles colocam justamente em xeque essa relação do homem e do Estado, da questão do homem e da política, coisa que a gente encontra vinculada na filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles. Nesses autores agora que a gente vai falar, eles recomendam, se afaste da política. Quer levar uma vida feliz, você não precisa disso, tá? Então veja, olha a grande diferença. Então antes o homem morria pela cidade-estado, porque ele justamente se identificava com o Estado. Agora o homem não se identifica e ele quer fugir, justamente porque ele não se identifica com esses governos instáveis e com esses poderosos aí, tiranos, que justamente desvalorizam o povo. Em 146 a.C., a Grécia perde totalmente a liberdade e refugia-se no ideal do cosmopolitismo. Então, o ideal grego do cidadão da polis, a partir dessa época de 146, ele para de existir, porque a Grécia é dominada, ela perde a liberdade, e justamente aqui é pelos romanos, né, os romanos que dominam a Grécia, e justamente agora eles têm um ideal cosmopolita, ou seja, eles se sentem como cidadãos do mundo, eles não são cidadãos gregos e são cidadãos do mundo. Então veja a grande mudança de pensamento aqui. Então você não tem mais aquela filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles que fundamentam justamente a vivência do homem enquanto cidadão do Estado, da polis. Eles veem a ética justamente vinculada à política, como nós trabalhamos nas nossas aulas. Aqui não, aqui a gente vai ver que a ética e a política começam a ser coisas separadas. A gente vai ver se acentuar também mais lá para frente no Renascimento com o pensamento do Maquiavel. E aqui não, a gente vai ver que justamente também há uma ruptura que começa a se separar ética da política. E o homem não se sente mais aquele cidadão do Estado, né? Não se sente mais aquele cidadão da polis. Agora o homem é cidadão do mundo. Então veja, aquela ideia do homem grego passa-se a ruir. A nova identidade do homem é o indivíduo. Ou seja, se o homem já não é mais o cidadão do Estado, o que ele é agora? Ele é um indivíduo, ou seja, ele não vê mais os outros ali como irmãos, né, que fazem parte do Estado, que eles são Estado, não. Agora é cada um indivíduo, ou seja, cada um por si. E esse individualismo é justamente a característica dessas filosofias, do epicurismo, do estoicismo, do ceticismo, que justamente vão mostrar que a salvação ali tem que ser conquistada por você, e é por você mesmo, tá? Não vai ficar dependendo dos outros, não. Você nem pode depender dos outros, tá? É tudo por você.
Então a ética se separa da política, a gente começa a ver que a ação do homem, as atitudes humanas, se separam daquele ideal de atitudes voltadas para a sociedade, para a polis. Então isso começa a se separar aqui com o pensamento helenista. Também a gente começa a perceber o fim dos preconceitos racistas sobre as diferenças entre gregos e bárbaros. Como a gente sabia, os gregos eles se consideravam superiores aos bárbaros, a qualquer outro tipo de povo. E inclusive Aristóteles, como a gente comentou numa das nossas aulas sobre política, Aristóteles defendia a escravidão achando que os outros povos naturalmente nasceram para ser escravos dos gregos. Então aqui a gente começa a ver que esse preconceito começa a ir embora justamente porque aqui não há mais o grego. O que há agora é um outro tipo de cidadão que ele vive com outros indivíduos ali que estão à mercê, de certa forma, ali do tribunal, digamos assim, que não sabem o dia de amanhã e justamente ele não tem não tem por que ver mais o outro, assim como um bárbaro, como uma pessoa, digamos assim, inferior. Ele vê a pessoa ali praticamente como um outro indivíduo ali, como ele. É claro que ainda existe racismo, existem essas questões, mas é muito menos acentuado ali do que a visão dos gregos. Então isso começa a acabar também ali nesse período helenista, tá? O Epicuro, que é um dos filósofos que a gente vai tratar também, ele tratava familiarmente os escravos. Então, os escravos que eram considerados ali menos que animais, até na Grécia Antiga, ali o Epicuro já começa a tratar como membros da família. Então, veja a mudança de pensamento ali de uma filosofia para outra. Os estoicos mostravam que a verdadeira escravidão era a da ignorância. Só é escravo aquele que é ignorante. E dentro da história do estoicismo, nós temos duas figuras emblemáticas. Nós temos um filósofo imperador, que é o Marco Aurélio, e temos um filósofo escravo, que é o Epiteto, que justamente vão mostrar que riqueza e escravidão não significam absolutamente nada. A verdadeira escravidão para os estoicos era da ignorância. A cultura helênica torna-se helenística. Então aquela cultura helênica, grega, a partir de agora torna-se helenística, ou seja, há uma junção do pensamento grego com o pensamento oriental. Tudo que se iniciou ali com o projeto da monarquia universal divina do Alexandre o Grande, que misturou uma série de povos. O Alexandre o Grande ele não concordava com a ideia de Aristóteles que os gregos eram superiores, e o Alexandre o Grande ele fazia os seus generais gregos se casarem com mulheres persas, com mulheres do Egito, com mulheres do Oriente, e justamente ele tratava ali os jovens orientais com a cultura grega, mostrando ali que eles podiam ser ensinados e mostrando que eles não eram inferiores aos gregos. Então veja a mudança de pensamento. Tudo isso é iniciado pelo projeto do Alexandre o Grande. Alexandria torna-se o centro de cultura. Então, antigamente, o centro de cultura ali era Atenas. Ali, a partir de um curto período de tempo, Alexandria também começa a ser um período, justamente com uma série de bibliotecas ali, uma série de autores vão se juntar ali para produzir ciência, a física, a matemática, e começam a desenvolver bastante ali em Alexandria. Depois vão para outro polo lá em Roma, né? Depois que a gente vai falar um pouquinho da filosofia romana também, e outros polos aí a filosofia também começa a se desenvolver. Mas a partir de agora, Alexandria, dentro desse período, se torna o centro e polo cultural do mundo. Então aí, dentro dessas filosofias aí que nós vamos falar, das filosofias pós-aristotélicas, ou desse quarto período da história da filosofia, vamos falar do epicurismo, do estoicismo, do ceticismo e do ecletismo. Vamos falar então dessas filosofias, procurando mostrar como que essas filosofias elas se desenvolvem dentro desse contexto histórico, onde já não há mais cidadão, onde há indivíduos. O que essas filosofias pregam? Por que essas filosofias foram bem aceitas? De uma série de autores que consideram essas filosofias decadentes, se comparado ao pensamento praticamente de ouro de Platão e Aristóteles. Mas hoje está se perdendo um pouco dessa ideia de filosofias decadentes, porque justamente mostra-se que as filosofias epicuristas, estoicas, céticas e ecléticas são filosofias muito ricas e responderam muito bem à sua época e ao seu período. Então é isso, pessoal. Iniciamos hoje o quarto período da história da filosofia. Vamos continuar nas próximas aulas falando um pouquinho sobre o estoicismo. Então é isso por hoje. Um grande abraço. Nos vemos no próximo encontro.